Santo hoje. Vão aqui dentro, eu só não vou botar uma placa porque é feio. Mas a Bíblia diz que aonde há o Espírito há liberdade. Tem gente que fica assim no culto. Pra não borrar a maquiagem. Aí depois assim, pra não estragar a escovinha. Aí não pula porque do haver, aqui pode tudo. Aqui você só não pode desacreditar de Deus. Você não pode. Mas dá lugar para Deus, deixar Deus falar na tua boca, chorar, você pode. Amém? Este lugar é do Senhor. E o que Ele quiser fazer aqui dentro, Ele pode fazer. Espírito Santo de Deus, aleluia. Essa aí é navegarei. É isso mesmo, navega aí. Navega no oceano de Deus, na presença do Espírito Santo. Deixa Ele te encher. Logo assim é o certo para essa hora. Amém? Porque as pessoas querem ser cheias de televisão, cheias do Facebook, cheias de tudo que é do campo. Mas na hora de ser cheio do Espírito Santo tem medo. Na hora de ser cheio do Espírito Santo tem vergonha. Na hora de ser cheio de Deus tem vergonha. Mas na hora de ser cheio da cachaça, da droga, da prostituição, não tem vergonha. Porque você vai lá agora no traficante e pergunta: você tem vergonha de vender droga? Ele bate no peito e fala que tem maior orgulho. Então nós também temos que ter orgulho do nosso Deus. Muito mais do que o diabo anda mostrando que é orgulhoso sentir Ele, dar lugar para Ele. Maior é o nosso Deus. Maior é o teu Deus. Maior é aquele que te trouxe aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Eu navegarei. Deus manda te dizer assim: olha, filha, estou eu. Oceano. O Senhor diz: olha, toda a opressão que tu está sentindo na vida, toda a tristeza, o Senhor diz: olha, eu estou soprando hoje, até que a senhora Deus do meu amor. o Senhor diz: olha, eu estou dando um decreto de vida naquele lugar. E o Senhor diz: olha, eu vou
poderoso. Deus me deu uma visão quando eu estava aqui orando pela irmã Suzy. Uma divisão na casa dela, na família, na vida. E ela fez uso do óleo e fez um pedido. Não foi, irmã? E Deus me falou. E nessa hora Deus disse: já está mandando lá os anjos para mudar a sorte. Amém? O diabo ele só tem poder. Isso é o que você fala tanto do diabo. Porque eu gosto de mostrar para ele que ele é um desgraçado. Eu acho legal quando eu falo que ele é um desgraçado. O que eu digo para você? Ele dá um decreto e ele tem poder, tem. A gente não pode mentir. Mas ele só tem poder na vida daqueles que dá poder para ele. Porque na vida daquele que Deus não dá poder para ele, ele não tem a mínima chance. Não tem lugar para ele, não tem jeito para ele, não tem solução. E nós sabemos disso. A Bíblia diz que ele já está julgado e condenado. E por isso ele quer tirar você da bênção. Por isso ele quer tirar você da direção. Por isso ele quer mostrar que tem outros caminhos que são melhores. Mas o meu Deus é melhor. Amém? Eu quero que você sente um pouquinho. Eu vou trazer uma palavra hoje rápida. Eu espero. Amém? Para a sua vida, para a minha vida. Para você que vai trabalhar aqui conosco nesse trabalho do martelo da justiça de Deus, que você realmente, irmão, você venha ser abençoado, mudado e transformado. Amém? Por que que hoje, quando uma pessoa convida o outro para ir na igreja, ele fala: Deus me livre? Quando fala assim, eu sou crente, ele fala até Ave Maria, né? Ave Maria. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas vão ficando sem valor e sem importância. Mas aqui nós estamos lutando pelo fim da força para dizer para você que o lado de cá é melhor. Amém? Dizendo para você que o lado de cá é melhor e tem resultado. Amém? Porque coisa triste é você clamar um Deus que não tem resultado. Eu não queria esse Deus, não. Eu não ia querer. Eu não vou mentir. Eu não iria aceitar na minha vida. Sabe por quê? Porque se eu convidar você, só que eu não vou poder ir, porque senão vai atrapalhar o trabalho deles. Mas se eu falar para você, vai lá no centro espírita e pede para um guia fazer alguma coisa, ele é um desgraçado. Mas no território dele, ele vai fazer o possível para fazer uma manifestação, para chamar a sua atenção, para dizer que ele pode. Mas o meu Deus pode mais. Nós estávamos essa semana relembrando alguns testemunhos que nós vivemos do que Deus faz. E eu acho bonito, irmão. Sabe por quê? Hoje a pessoa, eu já falei isso aqui um dia, ele sempre conta o problema, a miséria, a desgraça, tudo que é ruim. Ele conta a notícia do balanço geral, que mataram, roubaram, assaltaram, estupraram. Mas ele não conta: o meu Deus abre porta, o meu Deus cura, o meu Deus ressuscita, o meu Deus muda história. Isso as pessoas não querem mais contar, isso as pessoas não querem mais declarar. Eu estava doente, Deus me salvou, me curou, me libertou. Meu filho era assim, meu pai era assim, Deus fez isso e isso. Não, ele quer contar o outro lado. Senta com uma pessoa do mundo, ele tem prazer de falar para você que na semana passada ele foi no freio e gastou R$300 bebendo e cheirando cocaína. E ele conta rindo, numa alegria tão grande que dá vontade de ir também. Porque ele te evangeliza. Bispo evangeliza, ele te faz a sua cabeça. Do lado de Deus está ruim, vem pro meu lado, que aqui é que é bom. Não é assim que eles fazem? É assim. Mas se você mostrar o tamanho do teu Deus, eu duvido que ele vai querer passar mais um dia nessa vida desgraçada. Estávamos nós lembrando as grandezas de Deus. E um dia estava ela na igreja. E eu via a minha pastora. E ela era uma mulher avivada, abençoada, mas ela tinha pouca lepra. E eu sempre fui fascinada, doente pela Bíblia, pela palavra de Deus. É que a gente usa pouco a Bíblia, não é porque a gente aprendeu. Eu não preciso mais ler a história de todos os heróis da Bíblia, porque você também já aprendeu. E aí eu falava na cadeira: um dia eu quero ser igual essa mulher. E eu falava: um dia eu quero ser igual essa mulher. E eu cheguei nela e eu falei: pastora. E eu orei antes, eu falei: Senhor, será que isso é inveja? Será que eu estou com um olho grande no mistério da mulher? E eu fiquei com aquela coisa. E um dia eu cheguei nela e falei assim: pastora, o que eu faço para ser igual a senhora? Eu não era nada na igreja. Eu era apenas uma membra chorona. Lá me apelidaram de ovelha Dolly, porque eu chorava demais. Eu disse que era o clone do choro.
E eu saía do culto, isso aqui não era tudo molhado assim, de tanto que eu chorava, porque eu achava lindo. Deus ter me resgatado da cocaína. Deus ter me resgatado de uma família que desde o meu bisavô, que eu não conhecia, era alcoólatra, até a minha mãe, até eu e os meus primos. E eu achava aquilo maravilhoso. E eu já era um alcoólatra quando eu estava no mundo, porque eu não tomava cerveja. Eu só tomava pinga, conhaque, uísque. Eu nunca gostei de tomar uma cerveja para mim é muito fraco. Então eu tinha uma raiz de alcoólatra dentro de mim e ela estava se manifestando. E eu nem me dava conta disso. E um dia eu cheguei nela quando terminou o culto e ela disse: quem queria oração? E eu fui sem graça para a filha, fiquei lá atrás para os outros não ouvir o que eu queria perguntar para ela. E eu falei: pastor, eu não quero uma oração, eu queria te perguntar como eu faço para ser com a senhora. Ela olhou para mim e ela arregalou o olho desse tamanho, porque eu sei que ela nunca tinha ouvido isso. Ela falou para mim: eu nunca vi ninguém falar isso para mim, mas já que você quer ter um pouquinho daquilo que Deus me deu, não é ser igual eu, é ter um pouquinho do que Deus me deu. Ela pegou a chave, você a chave aqui, botou na minha mão, a chave da igreja. Comece a partir de amanhã a limpar a igreja. Eu olhei para ela: como assim, pastor? Ela falou: quando eu comecei limpando a igreja. E quando eu limpava os bancos, eu cantava, eu orava, eu chorava e Deus começou a me encher. Eu falei: amém. E a igreja era grande, era banco de pau e a outra metade era dessas cadeiras. E eu sozinho, eu chegava lá 1h da tarde, eu saía de lá 4. Porque a limpeza era brava e eu fazia sozinha. Mas eu não cansava, eu não me estressava, eu também não trabalhava, então eu dava aquele período para Deus. E eu comecei a orar e eu limpava o chão, eu orava, limpava a igreja, orava, subia no altar, fingia que eu era ela, sentava na cadeira, me levantava, e já ficava sentindo aquele prazer. Eu falei: ficar aqui é bom, é melhor que ficar aí. E quando chegou um dia eu falei: pastor, eu não estou conseguindo ser igual a senhora, porque eu sou tímida, eu não tenho coragem de pegar no microfone, e eu não sou batizada com o Espírito Santo. E eu estou orando todos os dias, mas o Espírito Santo não me batiza. Por quê? E eu comecei a chorar. E eu falei para ela: será que Deus não me quer? Porque todo mundo fala em línguas, menos eu. Todo mundo pula no poder, menos eu. E eu queria pular, até pulava, mas não dava certo, porque era só a carne mesmo, o Espírito estava lá longe. E teve um dia que eu fiz um propósito com Deus. E eu falei: Senhor, e ela virou para mim e falou: minha filha, isso é para todo mundo. E Deus vai te dar. Eu falei: amém. Eu fui para casa e comecei a orar e fazer um propósito com Deus. Eu estava dentro do quarto e eu me ajoelhei e comecei a orar. De repente eu senti a minha língua embolou. E aí eu não fiquei com medo, deixei terminar de embolar. E quando eu abri os meus olhos, eu já estava pulando, rodando no quarto. E aí eu falava: eu quero parar, e eu não dava conta mais. E eu pulava, eu rodava e eu via um monte de estrelinha, como se fosse purpurina. Dentro do quarto eu olhava e não tinha ninguém jogando aquela purpurina e brilhava tudo lá dentro. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida de uma maneira espiritual. Já não mais de uma maneira humana, que era limpar a cadeira, limpar o chão, limpar o banco, mas de uma maneira espiritual. E eu falei: Senhor, agora eu quero aprender a pregar, porque eu era péssima. Eu lia a Bíblia, mas eu não entendia como os pregadores entendem. E eu pensava que tinha uma diferença deles para mim. Quando Deus usou um vaso, irmão dessa pastora. E ele, irmão, sem brincadeira, ele era menor que a Luísa, feio que doía na costela. Mas dentro daquela igreja ele era mais lindo, ele era mais brilhante. E eu cheguei tarde na cruzada e eu falei: eu não vou ficar lá atrás de jeito nenhum. Encostei na parede, que é bem perto. Eu falei: eu quero sentir esse poder, porque a beleza dele exalava a grandeza de Deus na vida dele. E ele contou um testemunho que eu nunca esqueci. Ele falou: chegou uma irmã na minha casa e ela estava cheia de caroço no corpo, e eu estava tomando banho. E eu falei para minha esposa: fala para ela sentar no sofá, quando eu terminar de me recompor, eu atendo ela. Ele disse que ela sentou. Dentro de 5 minutos ela levantou do sofá curada. A glória de Deus. Ninguém tocou nela, só a glória de Deus que estava ali naquele lugar. Quando ela levantou boazinha, já gritando no poder de Deus. Falei: eu já estou curada, não precisa mais orar para mim, não precisa mais colocar a mão em mim, já estou saindo, agradecendo a Deus pelo que Ele fez. Eu falei: eu quero ser assim agora. Eu não quero mais ser igual a pastora, que a pastora não tinha esse mistério. Eu quero ser agora igual a ele. E eu falei: tomara que ele profetiza hoje para mim que eu vou ser igual a ele. E eu queria ser igual a todo mundo que dava lugar
Ele profetizou que eu ia ter um carro, ia ser bem sucedido. Eu não gostei da profecia. Mas bispo, você tinha que ter ficado feliz. Mas eu queria no poder de Deus. Eu não queria carro naquele dia. Eu não queria casa naquele dia. Eu não queria chave. Eu queria o que estava nele. E aí eu descobri que para ter o que estava nele, nós temos que lutar com as armas certas. Nós temos que buscar o Senhor. E eu ensino aqui, todo mundo sabe que você tem que dar para você prosperar. Que você tem que pedir mesmo para Deus dar casa. É verdade. Mas lá em Mateus 6, 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito nisso. Hoje eu acredito. Já tem um tempo que eu acredito. Mas as pessoas não acreditam mais nisso. Quando elas vêm para o Senhor, elas querem tudo aquilo que é exterior. Tudo aquilo que o outro consegue e ele não conseguiu. Ele não quer o Espírito. Ele não quer a presença. Ele não quer a grandeza. Ele não quer mais a glória de Deus na vida dele. E é por isso que o tempo passa e ele ora e Deus não ouve ele. É por isso que o tempo passa e ele continua sendo um crentinho. Ele não cresce. Deus não aparece nele. João, com a sua grandeza espiritual, olhou para ele mesmo e falou: o que importa é que eu diminua e o Senhor cresça. O que importa é que a minha carne seja queimada e o Senhor seja exaltado. E para você que quer isso hoje, toma posse, porque aí tudo vai vir. Porque que casamentos não são mais restaurados? Casamentos hoje não tem solução. Vai lá no fórum de mocia. Filho na droga hoje não tem mais solução, sabia? Vai lá, interna ele, deixa ele na rua, deixa ele morrer. Não, por quê? Porque não tem mais a busca do reino. Não tem mais a busca da esperança. Aí não adianta eu pedir pelo martelo, o machado, o que eu quiser de Deus, porque não vai vir. Vai vir o machado que você compra ali e dá uma machadada nas coisas. Mas o de Deus não vai chegar. E um dia eu estava lá nessa mesma igreja, eu passei muitos anos lá. E chegou uma irmã, e lá as pessoas eram muito humildes. E ela chegou e pediu para contar o testemunho. E a pastora deixou ela contar o testemunho e ela falou: olha, eu estava subindo ali. E lá na quadra, é a quadra 50 do Gama, é um pouco marginalizada lá. E ela falou: eu tinha uma notinha de R$1 e eu botei dentro da Bíblia essa nota. E era tudo que eu tinha hoje. Eu falei: já que eu não tenho mais nada, eu vou ofertar esse R$1 para o Senhor. E quando ela chegou no meio do caminho, os endemoniados foram lá e anunciaram um assalto para ela. E ela virou e falou, ela disse que colocou a mão na Bíblia e falou: olha, eu não tenho nada hoje. Se você quiser levar a minha Bíblia, pode levar, é tudo que eu tenho. Mas ela levantou a mão e falou, do jeito que eu estou falando aqui: mas se Deus estiver comigo, jovem, eu quero que os anjos agora trabalhem na vida de vocês. Quando ela baixou a mão, os dois caíram no chão. E lá no chão eles ficaram. E lá no chão eles tentavam levantar. E era como se eles tivessem amarrado e as armas caíram no chão. E ela falou: obrigado, Senhor, agora eu já vou te adorar. E quando ela contou esse testemunho dentro da igreja, irmão, teve uma cadeira que ficou no lugar, até os bancos de madeira se movimentaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia garante que aquele que crê em Deus, os anjos estão ao redor dele e livra ele de todo e qualquer mal. Não é mais ou menos, de um ele livra, do outro ele não livra. Deus, ele pode e ele faz todas as coisas. Na vida de qualquer pessoa, claro que não. Na vida daquele que teme e acredita nele, diz o Salmo 34. E aí também estava eu um dia saindo do culto com um irmão desviado. E ele morava lá na Santa Maria. E ele foi visitar a nossa igreja no Recanto das Emas. A igreja, realmente, a parada era muito escura atrás, vazio, não tinha muita construção. E tá ele de costa. E eu estou aqui em cima da parada, ele está aqui. Irmã, esse ônibus está demorando demais. Irmã, esse ônibus não vem. Aqui é muito perigoso. Aqui é muito complicado. Aqui os bandidos assaltam toda hora nessa parada. E dando lugar pro diabo. E aquilo me estressando. E aquilo me irritando. E eu falei para ele: meu filho, você saiu da onde agora? Da igreja. Você recebeu o poder de quem lá? De Deus, não, do capeta. Porque tu não para de chamar ele, pelo amor de Deus. Se você quer se assaltar, meu filho, fica aí, porque eu não vou ser não. E chegou 2 assaltantes, com a glória de Deus, não chegou. 2 assaltantes. E tá, eu aqui, o irmão do meu lado e ele aqui na frente. Eles vêm, 2 jovens.
E ele pegou e tirou a arma. E o irmão está aqui. Mano, o que é, moço? E tentando dar um sinal para mim. E eu levantei a mão, me estressei, eu não estava vendo eles. Eu falei, em nome de Jesus Cristo agora, todo Satanás do quinto dos infernos, sai da tua vida agora, em nome de Jesus, que aqui tem fogo. Porque se aqui Deus não estiver comigo, minha filha, eu saí do culto, foi do campo, não foi Deus não. O que os bandidos fizeram? Foram lá para outra parada, assaltaram todo mundo, deitou todo mundo no chão, roubou todo mundo na lotação com ônibus, com tudo. Como é que você sabe disso? Porque o ônibus, quando chegou lá, estava todo mundo assaltado, chorando, gritando, morrendo, e o homem entrou nele. E eu falei, tá vendo aí? Isso aí é para você aprender que você precisa de Jesus, aceitar Jesus e se converter, porque Deus não tem não. Nunca mais eu vi ele, graças a Deus. Mas Deus mostra a sua diferença. Mais um para a gente terminar para eu ler a Bíblia. Estavam 2 assaltantes e foram entrar na casa da irmã. E todos os dias, quando ela ia dormir, ela orava, porque é natural que crente dorme sem orar mesmo. Assiste televisão até tarde, fica cansado e vai dormir. E Jesus até amanhã. Mas amanhã está chorando na igreja. Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero ir embora. Jesus, eu quero ir. Jesus, eu quero aqui. E não é assim. Mas essa irmã não era assim, ela era diferente. E ela orava, e ela falava, Jesus, me cobre com teu sangue. E finalizava a oração. E entraram 2 assaltantes na casa dela, arrombaram a casa dela. Enquanto um estava roubando as coisas na sala, o outro se adiantou para ir para o quarto. Quando ele chegou e olhou na cama, ele viu sangue derramado em cima da cara dela, no chão, no lençol, e saiu correndo, chorando. Meu Deus, meu irmão, o que é que tu fez com a mulher lá dentro, velho? A mulher, o que foi, irmão? Chorando. Tu matou a mulher, meu irmão. Ela está toda ensanguentada e agora? Vamos sair fora daqui. A mulher lá, meu Deus, a gente, você quer falar, eu nem cheguei lá ainda. Vamos embora daqui, vamos sair fora daqui. Que sangue era esse, irmão? Ninguém tocou na mulher. Tudo que eles pegaram, eles voltaram no lugar de novo e saíram de mão abanando, chorando e chamaram a polícia. Olha, na casa fulano de tal tem uma mulher que está assassinada em cima da cama. E era aquele, o sangue de Jesus, guardando a vida daquela mulher. E ela apenas abriu o olho e viu toda a situação, fechou o olho e fingiu que estava dormindo. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é muito maior do que toda a careta que o diabo apresenta para você. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia hoje no livro de Gênesis, no capítulo 35. Porque uma coisa eu quero te ensinar. É na dificuldade que o Espírito Santo vai te fortalecer. Amém? É quando, Gênesis 35, é quando você passa por uma dificuldade, uma provação, que o seu espírito fica forte. Quem já viu, falando do lado humano hoje, aqueles magrinhos, ou aquelas magrinhas também, que vão para a academia só tem bucho, mas ele quer ter um bíceps, tríceps, quíceps, não sei o quê. O que ele faz? Ele pega peso, não é? Ele malha 2, 3 horas por dia, não é? Ele come suplemento, supre não sei o quê, para ele ficar forte, bombadão, cabuloso, não é? Mas é como? Na dificuldade, porque ele chega lá gordo, ou então ele chega lá raquítico, e ele quer chegar num corpo assim, vida minha avó. Então ele precisa ralar, suar, se entregar para aquilo ali. Ele vai conseguir? Vai. Mas é fácil? Não. E ele tem a grana, que tem que pagar todo mês. Tem a hora de chegar, tem a hora de sair, tem o que vai comer. E espiritualmente falando, é do mesmo jeito. Você tem que ralar, você tem que suar a camisa, você tem que pagar preço, você tem que pegar alguns pesos mesmo, colocar nas costas, deixar Deus trabalhar na sua vida. E dentro da nossa família não é assim, é assim. Mas hoje em dia, olha só como é que o crente, ele quer criar o filho dele. Meu filho levanta de manhã, não precisa escovar o dente, vai para a TV. Daqui a pouco não precisa nem almoçar na hora certa, vai para a TV, vai para o computador, vai para o tablet, vai para o celular do dedinho. É assim que o crente quer criar o filho dele. Se ele dormir até 10 horas, deixa o menino estar descansando, está cansado. Deixa o menino, problema não. Chega no dia do primeiro emprego, eu vou com ele porque ele não consegue pegar nenhum ônibus, que é tão ruim as coisas, tão difícil, não consegue levar não. O letreiro, eu vou com ele, mamãe, vai levar.
você até 20 anos, 50 anos. Não é assim que o crente está querendo um filho hoje? Ele vem para a igreja e a criança tanto faz se ele vem para a igreja ou não, se ele dá lugar para Deus ou não. Na casa dele, se a criança ora ou não, ou tanto faz, não tem problema. Vai seguir o ritmo do povo do mundo, mas depois ele quer o martelo da justiça de Deus. Não é? Depois ele quer a mudança de Deus na vida do filho que ele mesmo deixou se perder. Antigamente, sabe como é que o filho era tratado? Meu filho levanta cedo e vamos para a roça do papai, que é para você aprender a ser macho. Não é meio aboiolado, viadinho, não, é macho. Tá bom? Aí você trabalha comigo e tem mais. O dinheiro não é seu, é meu. Porque quem é o dono da casa sou eu. Você só manda na sua vida colocar de maior. Hoje, 18 anos, primeiro emprego, não está cansado ainda, está descansando, está só estudando, viu? Eu e o pai dele, a gente morre, vende até dinheiro, ele usa o meu carro e minha gasolina. É assim ou não é? É assim. Mas a mamãe vem para a igreja chorar, reclamar com Deus, e a culpa é dela. A culpa não é de Deus. Porque a Bíblia diz: corrige o teu filho com a vara, para que a tua alma seja livre do inferno. Então aquele pai que não corrige o filho, ele tem o risco de acompanhar o filho dele e ir os dois juntos para o inferno. É a Bíblia que diz isso. Na hora de comprar roupa para a filha, tem a roupa de um comprimento 5 centímetros, 10 centímetros, 15. Não, quer comprar de 5, é aquela aqui. O dinheiro de quem seu? Está botando a filha no caminho da onde? Da prostituição. Porque quando o homem olhar para ele, ele é homem, vai sentir desejo. Não importa se você tem 10 anos, 5 anos, 2 anos, porque hoje os pais estão pegando é tudo. Não é? Os endemoniados? É. Mas quem comprou a roupa de prostituição? A mamãe, o papai, não é? Ou então vai lá e compra de bandido, marginal, que já olha na cara e faz que é de bandido. Quem comprou? Mamãe e papai. Não é? É. Vou comprar de uma moça que trabalhava lá comigo. O filho dela tem 16 anos, nunca trabalhou daquele jeito, nunca vai trabalhar. Ela foi lá e comprou para ele um tênis que custa R$1.000, sendo que ela ganhava 860, irmão. Vai entender essa conta. Pegou o cartão emprestado com a tia, parcelou o tênis em 5 vezes. Quando deu 7 tempo, ele trocou o tênis por um skate. E ela estava lá na loja chorando. E eu falei para ela: cala a boca, sai daqui. Pelo amor de Deus, faz isso comigo. Porque eu sou a dona da loja. E eu nunca vou fazer isso com meu filho, porque ele pode ser o melhor do mundo. Mas ninguém merece que você dê mais do que aquilo que você dá conta. Ninguém merece. Nem a sua filha, nem o seu filho, nem o seu marido, nem o seu pai, nem o seu tio, nem o seu irmão. Porque o nosso Jesus não ensinou isso. Então, se eu quero o martelo da justiça de Deus, não sendo na minha cabeça, sendo na minha causa, eu tenho que consertar a minha vida e os meus caminhos para Deus me abençoar. Amém? E no dia que a mãe não pode dar, se revolta, se rebela, sai de casa, faz até greve. Por quê? Porque quer. E está errado. Está errado. Então, se você entrar na direção que Deus tem para você, é só vitória. Olha só o que a Bíblia diz. Gênesis 35, versículo 1 e 2 diz: Jacó volta a Betel. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Vamos ler o 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Amém? No meio dessa história aqui, a gente vai pular o versículo, e você vai ver que quando Deus ele escolhe uma pessoa dentro de uma família, Ele escolhe a pessoa, e a pessoa vai fazer toda a diferença. Ou seja, passa a mão porque está errado. Está errado, não, tá, porque isso está certo demais. Eu chego lá na minha casa e está passando a música do cão. É tucu, 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 ou então é rebola, desce, pula, não sei o quê. Não tem nada não, deixa o menino. Não tem problema não, eu sou de Deus, ele é do diabo, aí deixa ele ouvir a música do diabo mesmo. Ei, abaixa esse som, para com essa cachorrada agora. Aqui é a casa de Deus.
Se você quiser ouvir essas fuleiragens lá no meio da rua, eu não tenho coragem. Meu filho vai se revoltar contra mim. Então você não é mãe. Então você não é pai. Então você não tem autoridade. Porque quem manda hoje é o filho. Mas quem manda na casa é o pai primeiro, depois a mãe, aí depois o que sobra é dos filhos. Amém? Então tire as coisas do diabo de dentro da sua casa. Porque se você tiver autoridade, primeiro de mãe, depois de Deus, tudo vai ser diferente. Amém? A mulher, depois que a mulher casa, o homem casa, a Bíblia diz que deixará o homem, os seus pais, a sua mãe, o seu pai, e ele vai se unir à mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Isso é o seguinte: aí quem vai ser a sua família depois que você casou? Fala pra mim. A sua vai ser papai, casa, né? Mamãe e filhinhos. Não é verdade? Mas aí a irmã ligou. Olha, é o seguinte, aconteceu uma destruição aqui na minha casa. Meu marido bateu na minha cara e tu tem que vir aqui agora me socorrer. Anda logo que tal e tal. Aí fala pro amor: amor, fulano levou um tabefado na cara, eu tenho que ir lá resolver. Aí o amor fala pra ele: não vai, tu não tem nada a ver com isso. Eu vou sim, é a minha família, é o meu irmão, você não sabe de nada. Tá endemoniada. A família passou a ser o marido. A família passou a ser a mulher. A família passou a ser os filhos. Então você tem que dar o primeiro lugar para quem? Para o seu marido, para os seus filhos. E deixa a sua irmã resolver como o marido que ela escolheu. Não é verdade? Bispo, eu não vou fazer isso. Problema seu. Mas depois você vai estar sofrendo, reclamando, porque tem um ditado no mundo que eu amo ele: briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher, que aquele que meter a colher vai levar a colherada na cara, porque é que vai sair errado. Eu nunca vi, irmãos. Eu estou aqui com meu marido, tem uma discussão, vem a Luísa, se intromete. Quem vai sair errado? A Luísa, porque eu vou querer continuar com meu marido. É sempre assim: quem não quer não precisa de ajuda. Ele acaba a situação e pronto. Não é assim? É assim. Então, para você que tem a sua família, vigie pela sua família. Amém? Ame a sua família de verdade. Trabalhe na vida dos seus filhos, trabalhe na vida do seu esposo, trabalhe na vida da sua esposa, e vai ser diferente. As mulheres querem tudo dos homens. E eu estou incomodada a falar isso, porque eu preciso falar mesmo. Mas na hora de fazer o papel de mulher, quer qual é sexo? Não quer. Aí quando ele procura na rua, ele não presta. É um vagabundo, é um raparigueiro. Mas se você compareceu? Não, então não reclame. A Bíblia diz isso lá em Pedro, no capítulo 3, que a mulher, capítulo 3, que a mulher, ela tem isso como obrigação. Para quê? Para que Satanás não vos acuse. Amém? Então isso não é Deus que resolve, é você que resolve. Isso não é o diabo que vence, ou ganha, ou manda, é você que resolve. E tudo vai ser diferente na tua vida. Tudo vai ser diferente. Um dia eu falei, não lembro para quem foi, eu falei: tá vendo aqui, peguei a Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as situações. A Bíblia tem resposta para tudo. Mas as pessoas só querem saber: Abraão saiu do meio da sua parentela, levou Isaac, ia sacrificar, mas não sacrificou. Moisés pegou o cajado, abriu o mar, passou com ele, e os cavaleiros de Faraó morreram afogados, e ele venceu. Tudo bem, irmão, é verdade. Mas e o restante? Aquilo que traz fruto para você. Um dia uma irmã veio conversar comigo, ela veio lá de Planaltina, tinha sido espancada, esfuzelada, estava lascada. E ela falou: olha, pastora, ela era pastora, eu estou cansada de entrar na igreja, as irmãs sapateiam e falam: olha, eis que Deus está abrindo o mar e tu vai passar por ele. Isso, que mar é esse? E ela começou a chorar. Que mar é esse que eu vou passar, mas eu não passo nunca? Que mar é esse que eu vou, mas eu estou afogada nesse mar, eu estou morrendo. E ela estava lá no conselho Sexta das Mulheres lá, e o marido dela tentou botar fogo na casa, quebrou tudo que tinha, espancou ela, os filhos. Essa história é verídica. E ela ficou no seguro, né? Não sei o nome, no seguro. Aí levou a mulher e os filhos.
E ela estava lá sem roupa, sem nada, sem nada. O homem destruiu tudo. E nós como trabalhamos com esse negócio de arrecadação, pegamos as roupas que a gente tinha de mulher, de criança, e levamos para ela. E ela perguntou a minha opinião. Eu falei, minha filha, nessa situação não tem mar, entendeu? Não tem nada de afoga, levanta. Nessa situação tem um demônio que entrou na vida dele e que se você não vigiar vai terminar de destruir a sua. Só que eu te digo uma coisa, ele está lá internado. E quando terminar os 6 meses ele vai vir com mel na boca. Ainda falei desse jeito, ele vai passar o melzinho na sua boca. Ele vai falar que está arrependido. E o pior de tudo, irmã, sabe o que é que me deixa arrasada? É porque tu vai voltar para mim. Eu não vou voltar não. Eu já decidi. Toma machona. Aonde é que ela está, gente? Com ele. Claro. E o que ela está ganhando? Está befada na cara. Mas ela chamou alguém? Não. Porque quando Deus fala que vai abrir o mar, e o homem fala, a pessoa chama o mar, quando ele fala a verdade, não quer. Aí é o problema. Fala, enquanto estava abrindo o mar, estava desesperado, porque não tinha mar nenhum para ela passar. Mas quando falou que ele ia lá, ia voltar, e ela ia aceitar, ia querer, achou ruim. Mas era Deus falando. E quando Deus está falando, irmão, pode ficar tranquilo. Vai acontecer. Não demorou 6 meses, demorou 4. Foi o dia da visita. Quando chegou já estava. Ele mudou. Ele me tratou tão bem. Ele tratou tão bem as crianças. Eu quero de novo. Aonde ela ouviu Deus? Não ouviu. E o que é que voltou a acontecer? A mesma coisa. Porque se Deus afasta uma pessoa de você que é do mal, pode ser o seu marido, se ele tirou, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Bispo, mas a Bíblia diz que o Deus uniu, a carne, o homem, o diabo não separa. Verdade. Mas agora senta comigo depois desse altar e prova para mim qual foi o relacionamento que foi Deus que uniu. E aí a gente conversa depois. Amém? Estou lá no forró, mostrando a bunda para todo mundo, e o João nem quer. Foi Deus que me uniu com o João, irmão. Pelo amor de Deus, foi Deus. Não. Depois ele pode até santificar e abençoar e fortalecer, mas no começo foi a carne, foi o sexo, foi a prostituição. Não foi Deus. Não foi Deus. Não é verdade? Então olha só, Jacó, foi Deus que mandou ele pegar a família dele, sair de lá. Foi tipo Abraão, né? E quando a Bíblia vai dizer que ele aceitou, mas ele deu uma ordem logo para a família: olha, vocês se consertam, tira os capetas do meio, muda essas vestes de prostituição que vocês estão usando, e agora a gente vai continuar. Porque para uma família estar diante de Deus tem que ter vários ajustes, vários consertos. E o primeiro conserto é: fale a verdade, doa quem doer, chore quem chorar, fique com raiva quem quiser. Fale a verdade. Mas falar a verdade, irmão, não é gritar com a pessoa não, viu? Não é bater na pessoa não. Não é humilhar a pessoa não. É falar a verdade. Agora, se ele vai ficar humilhado, desviado, é problema dele. Mas fale a verdade. Porque tem várias formas de falar a verdade, não é? Então fale a verdade do jeito que Deus vai te direcionar. Não fala a verdade também chorando, covarde. Meu Deus, meu Pai, me ajuda, Senhor. Não, assim também não. Com autoridade. Amém? Por quê? Porque quando você lançar a verdade hoje, daqui a pouquinhos dias, você vai colher a verdade que você falou. E a pessoa vai lembrar: é verdade, olha, fulano de tal me falou, eu que não quis. Agora estou comendo mal que eu plantei. Ou então ele vai ouvir a verdade e não vai praticar nada de errado. Por quê? Porque está lembrando de você na vida dele. Amém? Por quê? Porque se Deus tem você para fazer, por que ele vai mandar o anjo? Ele usa você mesmo, né? É mais fácil, não é verdade? É mais prático. É o que Deus quer. Então quando Deus falou diretamente com Jacó, mas Jacó não falou: Senhor, tu falou para mim agora envia o anjo e também fala com eles. Não, Deus falou para Jacó. Jacó foi lá e chamou a família, falou para eles toda a verdade e saiu com eles. Quando Jacó saiu com eles, no versículo 11 diz: disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te.
uma nação sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Mas quando foi no versículo 17, olha o que a Bíblia diz, eles chegaram lá, amém? E a Bíblia fala assim: tendo ela, que era a mulher dele, Raquel, trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, isso é, Belém. Esse é o mistério dessa palavra. Deus chamou Jacó, Deus chamou a família também. Mas então por que Deus é tão ruim e deixou Raquel morrer? Raquel era a mulher de Jacó. Agora Deus mudou o nome dele, ele já não chama mais Jacó, mas Israel, você, o homem que vai receber as nações, que Deus falou aqui no versículo 11. Mas Deus é ruim demais, porque a mulher foi ganhar o menino e morreu no parto. Mas Senhor, se tu me chamou para sair de lá, eu cheguei na terra que o Senhor mandou e agora minha mulher vai morrer, o Senhor é muito ruim, o Senhor não está comigo, o Senhor não está me vendo. Aí começa a desgraça dos crentes desviados. O Senhor não está me vendo, o Senhor não está comigo, porque o Senhor deixou isso acontecer. Será que o Senhor não está me escutando? Não, o diabo está me vencendo, eu também não quero mais esse negócio não, vai para o mundo agora. Porque é assim, chuta os pés, né, e pronto. Olha, eu fiz a obra na igreja fulano da esquina, mas eles me tiraram de tempo lá, eles me humilharam. Sabe uma coisa? Vou ficar em casa e vou esperar o tempo de Deus. Quando Deus falar que é a hora, eu vou. Eu não vi um demônio mais forte do que esse ainda em cima da terra. Nenhum é mais forte do que esse. Por quê? Porque o tempo de Deus foi. O óleo desceu na tua cabeça, camarada. Não tem tempo de Deus. Você corre e faz a obra. Porque senão ele não é doido. Ele não ia falar para botar o óleo. Ele simplesmente deixaria você correr. Não é verdade? Ele não faria não tocaria no seu coração para você vir aqui na frente ou na frente de qualquer igreja, levantar a mão e falar assim: eu te aceito. Deixava você lá no mundo. Mas se você tomou a sua decisão, que a Bíblia diz que é o Espírito que toca na pessoa, e foi lá e aceitou Jesus, foi lá e aceitou ser pastor, bispo, obreiro, apóstolo, qualquer coisa, não existe tempo de Deus, hora de Deus. Existe você faz e Deus te abençoa. Existe você não faz e Deus está contra você. É assim que funciona. É assim que acontece. Porque todos aqueles que param diante de Deus, ele pede, mas ele vive de esmola do que o povo dá, do que qualquer coisa, menos daquilo que Deus tem para ele. E que você aprenda nisso hoje. Não, mas eu parei porque eu fiquei fraco. Eu parei porque alguém fez isso. Eu parei porque não sei o que. Para Deus não tem desculpa. Como é que você vai explicar isso para Deus? Faz igual ele falou para mim. Ou faz ou eu mato. Estou indo, papai. Não tem nada de tempo do Senhor. Eu levanto e ando e acabou. Amém? Olha só, Jacó poderia ter olhado para trás e falado: Senhor, o Senhor me mandou sair de lá. Eu estava lá tranquilo. E eu tenho certeza, uma mulher grávida naquela época andando não sei quantos quilômetros em cima de um jumento ou de um camelo, sei lá o que é que eles andavam, mas de carro não era não. E tuque batendo. E a mulher foi ganhar o menino. Ela não suportou e morreu, ela e a criança. Nós lemos aqui. Mas pelo poder que Deus deu a Jacó, ele falou: não, o nome dele não vai ser Benoni, que é morte, o nome dele vai ser Benjamim, ele vai viver. E o menino viveu. A última tribo veio por ele. O menino viveu. Então eu digo para você, para confirmar as minhas primeiras palavras, é na dificuldade que Deus molda o caráter de uma pessoa. É na dificuldade que você sabe quem você é. Se na hora da dificuldade, a Bíblia diz em Provérbios 29, se no dia da angústia a tua força ela acabar, ela for pequena, tu não tem força, você não serve. Todos os heróis de Deus, eles foram formados na dificuldade. Mas duas coisas: não morreram na dificuldade e nem continuaram na dificuldade, apenas passaram pela dificuldade. Para quê? Para você receber o molde do caráter de Deus. Tem
Isso mostra que você não tem caráter. Isso mostra que a primeira oportunidade que o diabo te deu, você aceitou. Quando a dificuldade vem, a primeira coisa que a pessoa faz é fora. Não dou conta de orar. Tudo que eu ouvi aquele apóstolo, aquela vez, fala, tudo conversa, porque agora não está acontecendo. Você não tem caráter ainda. Caráter de homem e mulher de Deus. Teve uma vez que até da minha família, na hora que a dificuldade veio, chamaram ela para o bar e correndo. É porque quando a gente bebe, a gente fica mais aliviado. Falei, é verdade, aí eu também acho. Fica aliviado agora e ganha mais 7 capetas nas costas. Que alívio doido é esse? Gente, que alívio é esse? Então tudo isso é uma mentira do diabo. Então se a dificuldade veio na sua vida, na sua caminhada, na sua casa, Deus está apenas provando para você que é nessa hora que você levanta o seu caráter de homem e mulher de Deus e mostra quem você é. E como é agora a ligação do início da pregação, aí você vai contar o testemunho que Deus faz, aí você vai mostrar quem é Deus na tua vida, aí você vai mostrar como é que Deus trabalha e vai trabalhar na tua vida. Um dia, irmão, o capeta, ele é tão encapetado que ele entrou dentro de uma pessoa para conversar comigo. Eu achei legal esse dia. E ela falou assim, engraçado, as me amaldiçoando. Eu achei legal. A senhora fala, tudo é que o câncer, tudo é que o caroço. E se Deus te botar um câncer para a senhora aprender? Desse jeito. Eu falei, o pessoal aqui desafia mesmo. Faltou botar o dedo na minha cara assim. E se Deus te botar um câncer, o que é que você vai fazer? Eu falei, 2 coisas. A primeira coisa, ou ele vai me curar e eu vou testemunhar com um documento que ele faz e ainda vou lá no médico, vou fazer um show dentro do hospital total, para o capeta saber que Deus cura. Mas se ele virar para mim e falar bem assim, olha, eu não vou te curar, porque se Deus não me curar eu vou morrer, se eu morrer eu vou morar com ele, aí eu vou chegar lá no céu mais rápido que vocês. E eu falei para ele, eu não falei para ela, eu falei 2 coisas. Ou a primeira, Deus vai me curar e eu vou testemunhar no hospital, então eu vou fazer um show. Ou então eu vou morrer de câncer, vou. Mas só que eu nunca vou dizer que o meu Deus não faz. Eu posso até morrer secando em cima de uma cama, se for a vontade de Deus. Mas lá secando na cama, eu levanto a voz, eu levanto a boca, eu escrevo no papel, Jesus Cristo é o meu Deus. E eu não vou deixar de adorar Ele por causa de nada. Sai daqui, Satanás. E pronto, nunca mais me perguntou. Amém? Conheci um pastor e ele faleceu de câncer. E ele foi lá no apóstolo Valdomiro porque ele tinha 4 tumores na barriga. Quando ele voltou de lá tinha mais de 8. Tinha 8, dobrou. E o apóstolo Cleito foi usado para ele e falou, filho, dentro de 6 meses do tempo da terra vou eu colher a tua vida. Ele se revoltou contra ele, contra mim, nós somos proibidos de ir na igreja dele. Amém? Quando deu 5 meses e 29 dias estavam lá sepultando ele. Minha mãe contou no calendário, marcou dia por dia e mostrou o calendário para o apóstolo. Falou, está aqui. Verdadeiramente, Deus cumpriu a palavra dele. Porque tem hora, irmãos, que a dificuldade vai chegar na tua vida porque é tempo de você partir daqui para lá. E o crente não quer aceitar que um dia ele vai morrer. Mas como é isso, irmão? Se você não morrer, como é que você vai chegar lá? Se você não morrer, como é que o outro vai nascer? Não é verdade? Então, mas Deus não deixou ele enganado. Deus não levantou ninguém pulando e falou, tu vai ser curado, viu? O câncer vai sair. Falou a verdade para ele. Deu 6 meses de vida para ele, curtir a família, para ele curtir o filho, para ele trabalhar na igreja dele, porque ele era pastor de uma igreja, para ele preparar o povo para passar para outra pessoa. Ele não entendeu, ele não aceitou, morreu e a igreja fechou. Era esse o plano de Deus? Não. E Deus falou para ele, aproveita a tua vida, te dou 6 meses, prepara o povo, bota o meu rebanho na mão de outro pastor. Ele ficou tão egoísta que ele morreu e a igreja fechou porque não tinha ninguém para substituir ele. Por quê? Primeiro, não acreditou que Deus ia levar ele. Segundo, se ele não acreditou que Deus ia levar, não acreditou no que Deus falou. Não é verdade? E por isso se fechou a porta, que não era para ter sido fechada. Porque quantas ovelhas lá, até hoje,
estão sem aprisco. Sei disso porque tenho contato com eles, mudou todo mundo de Brasília, mas continuam fora da presença de Deus. Então, quando você clamar pelo martelo da justiça, você vai entender que na dificuldade, Deus não está te matando, te destruindo, está moldando o seu caráter. Amém? Eu quero que você guarde essas palavras e que você fique de pé agora. Eu quero convidar você nessa noite que vai participar conosco dessa campanha, desse trabalho abençoado. Eu quero que você verdadeiramente entenda como você vai trabalhar na sua casa, como você vai trabalhar na sua vida. Amém? Como você vai levar essas palavras agora para você ter uma família? Não, é liberta. Para você ter uma família liberta. Amém? Tá lá o seu parente, ele gosta de tomar umas. Aí ele vem para a igreja. Mas esse Jesus que você apresenta para ele não tem prova de nada. É melhor ele vir para Jesus ou ficar na cerveja? Ficar na cerveja, vou te avisar logo. Porque ou você mostra para ele um Jesus verdadeiro, ou então não faz propaganda enganosa para ele não. Amém? Ou você fala dele para ele de um Jesus que você acredita, ou então não fale de Jesus, porque senão ele fica como um Jesus fraco. É isso que a gente vê aí fora, não é? Um Jesus fraquinho, um raquítico, morto, acabado, do crucifixo. Do crucifixo, e só nos filmes que o diabo tem medo daquilo. Que eu quero ver se manifestar um demônio aqui, eu vou trazer um crucifixo, vou pedir para vocês assim. Só vai machucar a pessoa, não. Aquilo ali não tem poder de nada, não. Viu? Então, vamos colocar em nome de Jesus a nossa vida. Porque aqui eu coloquei também, talvez você vai olhar e falar: bispo, sabe uma coisa? Eu vou entrar nesse tribunal pela minha vida. Está aqui também, para você entrar, para Deus fazer a mudança. Amém? Você que vai participar conosco, você vai vir aqui na frente, vai pegar essa cartela, vai colocar o seu pedido aqui, sério mesmo. Não chega na sua casa, já se emociona e escreve, não. Ora primeiro, pensa primeiro, e depois você escreve aqui. Deixa o Espírito trabalhar na tua vida, na tua mente. Você vai escrever aqui, você vai pegar e toda quinta-feira você vai trazer. E você vai levar, nós vamos orar, e você vai levar, e nós vamos te dar palavra para você aprender, construir o seu ano de 2015 num fundamento forte. Amém? Que a Bíblia diz que quem constrói um fundamento forte, quando vem a onda, o mar, a tempestade, os ventos, e dá para se dar contra aquela casa, ela não cai, mas fica de pé. Não é isso que a Bíblia diz? Mas aquele que constrói outro fundamento, não precisa vir o vento forte não. Quando a nuvem escurecer, a casa já caiu. Ele já sabe que vai vir dificuldade, ele vem, já destrói tudo. É assim que acontece. Então eu quero que você venha, pegue essa cartela. Você que quiser participar conosco, serão só nas quintas-feiras.